pé, por gentileza. Fazer uma oração. Vamos dar início ao culto. Vamos orar. Começar hoje um pouco mais cedo. O pastor José Maria vai estar ministrando. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, ó Deus, por estarmos na tua casa mais uma vez. Pedimos ao Senhor perdão dos nossos pecados, por atos, por obra e por pensamento. Abençoe teus filhos que estão aqui, aqueles que estão vindo para cá, guarda, abençoe aqueles que estão em casa, seja com a equipe de louvor, os músicos, meu Pai, derrame unção, fala conosco através dos louvores, tire todo embaraço do inferno e continue conosco em nome de Jesus. Com a equipe de louvor agora. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar ao nosso Deus, engrandecê-lo, que nos reúne mais uma vez em sua presença. Ele é bom, a sua bondade nos alcança todos os dias. No momento que nós nos levantamos, que nós comemos, que nós nos achegamos à casa do Senhor, é o Senhor que nos proporciona tantas maravilhas. Nós temos muito que o louvá-lo, amém? Então vamos dizer que Ele é bom e a sua bondade é o que nos alcança, amém? Glória a Deus. Com as palmas. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Ele é bom o tempo todo. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. E todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que és. Deus é bom, o tempo todo Ele é bom, o tempo todo somos beneficiados pelo seu favor, Senhor. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tão bom, Senhor, o Senhor é para nós. E
Pastor José Maria, por gentileza. Deus tem falado através dos louvores, fizemos um período de oração e vai falar através da palavra. Peço você em casa, chame todos os seus familiares, fique onde você está, porque Deus tem uma palavra especial para cada um de nós. Quem está conhecendo o pastor pela primeira vez? Alguém aqui já, porque todos a maioria conhece já, né? Quem está conhecendo pela primeira vez, levante a mão. A irmã, 2 pessoas, glória a Deus. Estenda as suas mãos, vamos orar. O que diremos ao pastor de orar? Meu Deus e meu Pai, aqui está teu filho que mais uma vez vai ministrar a tua palavra. Abre a nossa mente, nosso coração para receber a tua palavra. Fala conosco, tira todo embaraço, todo impedimento do inferno. Fala com aqueles que estão aqui no templo e aqueles que estão em casa, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, queridos. Louvamos a Deus por esse tempo tão precioso que Deus tem nos dado. Amém? E essa chuvinha foi uma bênção também ou não foi? Teve trânsito, não teve? Mas refrescou, né? Pode colocar, vamos aproveitar bem o tempo. Deus tem uma palavra muito prática para o nosso coração hoje, amém? Vamos ler esse versículo e depois nós vamos sentar. Você pode ler para mim, comigo, bem alto, vamos ler? Não me escolhestes vós, mas eu vos escolhi e vos nomeeis para que vades e deis, e o vosso permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele, amém? Então você vai falar com autoridade para o teu irmão do teu lado, você vai falar assim, ó, você foi chamado para dar fruto. Pode falar para ele aí, fala. Nós fomos chamados para quê, gente? Para que nós fomos chamados? Então pode sentar. A Bíblia não diz que o Zé Maria foi chamado para ser pastor. A Bíblia não diz que o Zé Maria já foi chamado para ser cantor. A Bíblia não diz que a Bíblia não diz que o Zé Maria foi chamado para ser evangelista. A Bíblia não diz que o Zé Maria foi chamado para ser cooperador. A Bíblia não diz que a Bíblia não diz de nós sermos pastores, cantores, de nós sermos obreiros na igreja, é porque a gente está dando fruto. Eu não posso ser um pastor, eu não posso ser um levita, se antes eu não der o que, gente? Então vamos dar um grito aí, fala, eu fui chamado para dar fruto, fala bem alto. Quantos aqui querem receber bênçãos de Deus? Fala glória a Deus. Mas para você receber bênção de Deus, você precisa dar o quê? Olha lá, ó, para que tudo a quanto você pedir em meu nome, eles vos conceda. Toda vez que eu e você, nós vamos orar, pedindo alguma coisa, a primeira coisa que Deus faz é olhar na nossa árvore. Você está orando? Senhor, eu estou precisando de uma bênção, de uma promoção, de uma casa, eu estou precisando de dons espirituais. Jesus vai olhar onde? Fala bem alto. Aonde que ele vai olhar? Fala não, fala na árvore, fala bem alto. Fala para o seu irmão aí, a tua árvore tem fruto? Fala para ele, fala. E olha como é interessante aqui, ó. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu desejar ser obreiro é uma coisa, eu desejar ser pastor é uma coisa, eu desejar ser um missionário, isso é opcional. Agora, dar fruto, não é. E eu fui chamado desde o dia que eu aceitei Jesus para dar fruto. Vamos dar um grito aí, fala bem alto. Eu fui chamado. Para que nós somos chamados, gente? Quantos querem ser abençoados? Mas para você ser abençoado, você precisa fazer o quê? Amém? Pode mudar. Olha como é interessante aqui o versículo, ó. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os bens. Leia para mim o versículo 15. O que está escrito no 15? E a outros? E a outros? Segundo o quê? E fez o quê? Ninguém vai dar fruto maior do que a sua capacidade. Aprenda isso. Às vezes você tem uma pessoa de referencial que ela dá muito fruto, mas é ela, é segundo a capacidade.
Uns têm 5 talentos, outro tem 2 e outro tem 1. O que você não pode é ficar desanimado quando um dá 5 e quando o outro dá 2. O que você precisa entender é que dentro da tua realidade Deus vai te usar. Amém? Amém, gente? Então veja bem, você ou vai dar 5, ou você vai dar 2, ou você vai dar 1. Aqui não está falando que você, depois que você aceitou Jesus, você não vai dar fruto. E outra coisa, fala bem alto, é fruto e não resultado. Fala bem alto. Você pode gritar isso de novo? Grita isso de novo. Jesus não chamou a igreja para dar resultado. Resultado é passageiro. Hoje nós estamos vendo as igrejas aí, as igrejas trabalham dando resultado e não dando fruto. Quando as igrejas vão fazer propaganda delas, o que eles falam? Aqui tem o lugar de café, aqui tem o lugar da criança, aqui tem estacionamento, a igreja é assim, a igreja é assim. A única coisa que eles não falam é que tem uma palavra, é que o Espírito Santo trabalha, é que existe cura e que existe salvação. Por quê? As igrejas não estão trabalhando com fruto, estão trabalhando com o que, gente? Resultado. Então dá um grito aí, fala bem alto, eu preciso dar fruto. Então vamos dar um grito aí, fala bem alto assim, fruto tem vida. Você pode falar isso mais alto, gente? Vocês que estão muito tempo na igreja, quando chegou a pandemia, quem lembra? Quem lembra? Antes da pandemia a igreja estava cheia, sim ou não? Sim ou não? E depois da pandemia? Porque quem veio na igreja para procurar resultado não voltou mais. Mas quem ficou na igreja por fruto, continuaram. Amém, gente? Você pode dar um glória a Deus aí? Amém? Então você vê, na pandemia é que você viu quem vinha na igreja para dar fruto e quem vinha para dar o que, gente? Resultado. Às vezes nós ficamos preocupados, a nossa igreja vai enchendo, vai, irmão, se vai encher ou não, é problema de Deus. Você veio na igreja não para procurar resultado, resultado é passageiro, resultado é de fora para dentro. Agora fruto, irmão, é vida, é de dentro para fora. Então vamos falar bem alto, o fruto permanece. Fala bem alto aí, gente. Você pode dar um grito aí, o fruto o que, gente? Quem era salvo, quem foi na igreja em 1970, 1980, você sabe muito bem que era isso, porque naquela época não tinha modismo de evangelho, a pessoa que era crente mesmo. Lembra disso ou não? Era crente mesmo. Por quê? Porque era fruto. Então não tinha igreja de 2.000 pessoas, não tinha igreja de 5.000 pessoas, as igrejas sempre foi de 200 pessoas, de 300. Por quê? Porque quem ia para a igreja naquela época era para dar o quê? Você pode falar mais alto? Quantos aqui vão dar fruto e vai continuar dando fruto? Fala glória a Deus. Agora olha que bonito isso aqui, ó. Presta atenção. Olha só como que Deus trabalha diferente dos países. Os países hoje, devido à crise, estão querendo fazer assim, leis para tirar do rico e dar para o pobre. Vocês já viram isso ou não? Sim ou não? O mundo todo hoje, a cabeça é tirar de quem? Do rico para dar para quem? Agora olha Jesus como trabalha. Leia aqui para mim, ó. Tirai-lhe, vamos lá, tirai-lhe, pois o talento de quem? E dai ao que tem o quanto? Presta atenção, aquele um que não produziu, Deus não falou que é para pegar o de 10 e dividir para quem não produziu, não. Deus está falando assim, ó, aquele pobre que não produziu vai ficar sem nada, e aquele que produziu, ele é que vai receber o talento de quem não produziu. Quantos podem dar glória a Deus aí? Então olha para o teu irmão e fala bem alto assim, ó, se eu fosse você, fala para ele, fala assim, ó, trata de produzir. Quantos estão entendendo isso aí? Fala glória a Deus. O mundo todo quer tirar do rico para dar por. Agora quando você não produz, Deus tira o teu talento e dá para quem dá mais. Então Deus, Ele valoriza quem produz. Quantos entenderam isso aí? Uns dá 5, outros dá quanto? 2, e outros dá quanto? 1, amém? Pode mudar, pode mudar. Ah lá, qual é a motivação? Fala bem alto assim, amor, fala amor. Qual é a motivação, gente? Você pode falar isso mais alto? Então existe ali, ó, o amor eros, fileu e o storge. Amor eros é o erótico, o fileu
é esse de irmandade, e o storge é familiar. Todos os amores são o que? São desenvolvidos. E qual que é o amor ágape? É o amor de Deus que é derramado no nosso espírito. Então, quando você fala de eros, quando você fala de fileu e quando você fala de storge, é amor na esfera da alma. E quando você fala de amor ágape, é na esfera do espírito. Todo amor da esfera da alma se transforma em ódio. Um homem, quando ele descobre que a mulher dele está traindo, ele quer matar. A mulher, quando descobre que o marido está traindo, quer matar. O sócio, quando descobre que o outro sócio está roubando, quer matar. Por quê? Porque o amor na esfera da alma é emotivo. Agora, quando você aceitou a Jesus, não é o amor nosso com que nós amamos a Deus, não. E não é nós que conseguimos amar os outros, não. Dá um grito aí, fala bem alto, aponta assim, fala bem alto. É o amor de Deus, fala bem alto. Não, grita bem alto, fala, é o amor de Deus derramado no meu espírito. Fala bem alto aí, ó. Esse não transforma em ódio, fala bem alto. Quantos podem entender isso aí? Fala glória a Deus. Amém? Amém? Vocês estão entendendo isso? Amém, gente? Então presta atenção, isso aqui é dar fruto, não baseado no amor da alma, mas baseado no amor de... Eu sempre conto isso. A minha casa lá de Americana, eu estava fazendo assim a calçada, e naquela época a gente ia fazer assim, um tablete de cimento e um vão de grama. E eu só sei que quando eu cheguei assim do serviço, o pedreiro me mostrou o primeiro assim, como ficou bonito, ficou chique. Eu falei, meu Deus, a hora que fizer isso toda a calçada, isso vai ficar lindo. 6 horas da tarde, bonito, lindo, fui dormir. No outro dia, a primeira coisa que eu fiz foi sair do portão para me ver o quê? Aleluia. Aí passou um pichador e escreveu Xingu. Uau! Irmã, a hora que eu vi aquele nome, levantou Adão, Eva, Sete, Caim, Noé e a bicharada. Mas me deu um ódio. Deu o que, gente? Um ódio daquele cara, que eu pensei assim, se eu pego esse miserável, olha só, isso é porque é crente. Isso é porque o que, gente? Imagina se não fosse crente. Aí eu peguei e falei assim, se eu tivesse chegado na hora, e eu tivesse visto esse camarada escrevendo aqui, eu não tô nem aí, eu ia amassar esse cara na parede. Aleluia. Cheio do Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo? Fala aí, gente. É para dar fruto? Estava dando fruto. Mas você sabe o que eu fiz? Irado. Aí dali, no outro dia, fui orar. Estou orando, lá no quartinho. Aí Jesus fala assim para mim, legal você, né? Poxa, o Xingu é um trombadinha, rouba todo mundo aí, é um pichador. Eu mando o Xingu colocar o nome na sua calçada, porque eu entendia que você era meu servo e você ia orar para ele. Agora você quer matar o cara? Comecei a chorar. Quem é que falou aqui dentro? Foi o amor de Deus ou foi o meu amor? Fala alto, gente. Fala alto, gente. Vocês estão entendendo? Quantos estão entendendo isso, gente? Quantos estão entendendo isso? Na hora a gente fica irado e quer acabar com isso, mas é o amor de Deus. Vamos gritar aí e falar amor de Deus. Fala bem alto. É o amor de Deus que vai fazer você produzir fruto. E lá onde eu trabalhava tinha um camarada que conhecia o Xingu. Aí eu já vou. Quando eu levantei no outro dia, que eu fui ver o nome do Xingu, para mim já parecia que era uma tela. E que nome lindo. Quem precisava ser mudado? Quem precisava ser mudado, gente? Era o Xingu ou eu? Fala alto. Então vou falar bem alto. Fala assim, o Brasil vai mudar quando eu mudar. Vamos falar isso mais alto, gente? Vamos falar mais alto? Fala assim, o meu Brasil
Ele vai mudar quando? Então você não tem que ficar orando para a STF, você não tem que ficar orando para não sei quem, ora para a igreja, porque a hora que a igreja mudar, Deus vai mudar o nosso país. Amém? Cheguei na firma, aí estava lá, o apelido do cara é Xuxa. Eu falei, Xuxa, você conhece o Xingu? Ele falou assim, conheço, é um carinha da pesada. Eu falei assim, eu quero que você fale um negócio para ele. O que é? Você vai falar para ele que a melhor coisa que aconteceu na vida dele foi ele ter colocado o nome dele na minha calçada. Olha como já mudou tudo, gente. E aí eu falei assim, você avisa ele o seguinte, a partir de agora ele está condenado a ser salvo. Fala essa palavra, condenado a ser o quê, gente? Quem quer que eu ser condenado a ser salvo aqui? Eu quero. Aí ele foi e falou para o Chico, falou, a melhor, e inclusive ele tinha roubado eu. Aí eu só sei que dali 1 ano e meio o Xuxa falou assim para mim, Zé, você sabe quem se converteu, está de Bíblia na mão? Eu falei, não, o Xingu, e está pregando para tudo quanto é lado. Quando estão entendendo isso aí, fala glória a Deus. Eu quero que você dê um grito e fala bem alto assim, fala, Brasília vai mudar, fala bem alto aí. Quando eu mudar, fala bem alto aí. Fala, eu vou dar fruto para a glória de Deus. Quantos estão entendendo isso aí? Fala glória a Deus. Quantos aqui foram chamados para dar fruto? Fala glória a Deus. E nós só vamos dar glória, nós só vamos dar fruto. Não é baseado no amor da esfera da alma, mas é o amor na esfera do Espírito. Amém? Pode mudar lá para nós, pode mudar. Olha lá, fala bem alto, reino de Deus, fala bem alto. Mas o fruto do Espírito é. O que ele é? Amor, leia o amarelo para mim, vamos lá. Ele é o que? Amor. E o que mais? Longanimidade, benignidade. E o que mais? Quando é amor, gozo e paz, é relacionado com Deus. Deus. E eu coloquei ali, gera vida e não resultado. Presta atenção. O que é amor? O que é gozo e o que é paz? Está relacionado com Deus. Jesus disse assim, em mim tereis paz, no mundo tereis o quê? Mas antes dele falar que você tem aflição, se você tem Jesus, existe um fruto de paz no seu coração. Então vamos falar bem alto? Fala antes da aflição, fala bem alto. Tem paz. Você pode falar isso mais alto? Quem aqui já foi visitar alguém e você saiu todo animado porque você ia lá para animar alguém do doente, e quando você chega lá é o doente que prega para a gente? Quem já aconteceu isso? Aí você fala, uau, meu Deus, que doideira, eu vim visitar o doente, eu que saí visitado. Por quê? Porque Deus coloca a sua paz. Deus coloca a sua o quê? Paz. E agora veja bem, o amor, gozo e paz está relacionado com Deus. Eu prego por quê? Porque eu amo. Eu canto por quê? Porque eu amo. Nós oramos por quê? Porque nós amamos. Nós temos um costume, Assembleia de Deus, de falar que a gente paga preço. Não temos? Temos ou não temos? A pessoa jejua, ora a semana toda, aí ela fala assim, paguei preço. Como pagar preço, irmão? Você está orando com Deus, você está falando com Deus, Deus está respondendo você, Deus está enchendo você de alegria. E como que isso é pagar preço? Vamos falar bem alto? Fala, eu quero que você dê um grito aí, fala bem alto. Falar com o Senhor é um prazer. Fala bem alto aí, Dá um grito maior aí. Falar com o Senhor é o que, gente? Que peso que nada, que custo que nada. Quantos de vocês aqui, às vezes no volante, vocês estão lá cantando hino e o Espírito Santo desce? Quantos já aconteceram isso? Quantos? É gostoso isso ou não é, gente? O que você precisa entender? Que isso não é pagar preço. Jesus já pagou o nosso preço. Amém? Então vamos dar um grito aí. Eu quero que você fale bem alto aí, Amor, gozo e paz é relacionado com Deus. Fala bem alto. Agora, olha só, longanimidade, benignidade e bondade está relacionado com quem? Com os irmãos. Eu tenho que ser bondoso, benigno, eu tenho que ser tardio e irar-se,
Olha como o fruto ele vai trabalhando na nossa forma, de uma forma tão interessante. Amor, gozo e paz está lá. Quando eu amo, quando eu tenho paz, olha, quando eu tenho alegria, reflete nos outros, reflete na família. Agora eu preciso aprender a te aceitar do jeito que você é. Então olha para o teu irmão e fala bem alto: você não é fácil. Fala para ele aí, irmão, fala. Eu sempre estou falando isso na igreja, sempre, e lá na minha também. Você sabia que essa igreja aqui, fala bem alto assim, ó, essa igreja, fala alto, fala, essa igreja, ela era muito boa até eu chegar. Aleluia. A minha também, você sabia? A minha igreja, ela era muito boa até eu, o que, gente? Depois que chegou o Zé Maria, acabou. A gente tem uma mania de falar que a nossa igreja tem isso, tem fulano. Ei, irmão, é isso aqui, ó, é desenvolver. Deus coloca pessoas mais difíceis do que você, é para melhorar você, amém? Olha aqui esse casal, quanto tempo casado? Quanto tempo? 9 anos, olha que bênção. Ele é fácil, irmã? Não senti firmeza. Você está vendo aí? Ela é fácil, irmão? Fala, ela é fácil? É lógico. Você acha que Deus vai colocar 2 facinhos para viver o resto da vida? Deus já pega 2, não é? 2 para virada, amém, gente? Para viver o resto da onde? Ó, só para você ter uma ideia, quando Deus quer mexer num casal, e Ele mexe em todos, o que Ele faz? Só para você ter uma ideia, em todo casamento, Deus sempre coloca um lerdo e um rápido. Você já viu isso? Amém, gente? Agora você imagina você viver o resto da tua vida com um lerdo do teu lado. Vamos, lerdo, vamos, lerdo. Então dá um grito aí, fala assim: só Deus para fazer isso. Fala bem alto. Ei, quantos estão entendendo isso aí? Fala glória a Deus, gente. Agora olha que coisa bonita aqui, ó. Fé, mansidão e domínio próprio. Está relacionado com quem? Leia, gente, leia. Então esses 9, ele está relacionado 3 com Deus, 3 com as pessoas e 3 comigo mesmo. Eu só vou falar ali, domínio próprio, para a gente correr. Fala bem alto, domínio próprio. Fala mais alto, gente. Grita para o seu irmão aí, fala domínio próprio. No dinheiro. Fala no dinheiro, fala. Fala aí mais alto, no dinheiro. Na comida. Amém. Aleluia. Eu não consigo parar de gastar. Você não tem o quê? Fala alto, gente. Eu não consigo parar de comer. O que você tem? Eu não consigo parar de falar dos outros. Quer dizer, oh meu Deus, o que está faltando para mim? Vocês estão entendendo aí, gente? Você sabe o que é glutonaria? Você sabe o que é isso? É excesso. O glutão não só se refere a quem come, mas a quem gasta também. O domínio próprio está ligado à responsabilidade também. Hoje em dia nós estamos vivendo numa geração que não querem responsabilidade. Não querem o que, gente? Tanto você pode ver que os camaradas de hoje, quando casa com 30 e poucos anos. Por quê? Mudou o perfil. Eles já querem casar com 33, 34, ele já tem a profissão, já tem o apartamento, já tem o carro, já tem dinheiro. Aí ele vai, casa com uma outra menina que já é CEO, ela também já tem um apartamento, ela já tem dinheiro. Aí eles casam em janeiro, 3, 4 brigas durante o ano. O que acontece? Fala aí, o que acontece? Porque eles não querem assumir responsabilidade. Agora, Zé Maria, você, casei em 82, quanto tempo faz isso? Estamos juntos, 43 anos. Aí ainda a mulher fala assim: você nunca fala que me ama. Com 43 anos, precisa falar alguma coisa, gente? Fala se precisa falar alguma coisa. Com 43 anos, está ali todo dia. E agora ela fez agora sábado 63, e eu vou fazer quarta-feira, eu vou fazer 67, não parece? Parece que eu tenho 67 ou não? Corpinho de 66, é ou não é? A gente agora sabe aonde é que a gente está visitando agora?
hospitais. Uma hora ela que fica ruim, eu levo. Aí outro dia era eu que fico ruim, ela leva. Tem dia que ela fica internada, eu estou lá num quarto junto com ela. Outro dia eu que estou internado, é ela que fica junto comigo. Outro dia a gente saiu em Americana para recolher os exames médicos. Aí a gente falou para as nossas crianças, estamos saindo para fazer uma turnê no laboratório. No meu tempo era chapa. Quem tirou chapa dos pulmões aqui? Olha lá, você tirou chapa dos pulmões. Você é um cara que tirou a biografia, fala a verdade. Os camaradas de hoje nem sabem o que é biografia. Ei, quantos estão entendendo isso aí? Fala glória a Deus. Então vamos dar um grito aí e falar: eu fui chamado para dar fruto. Fala bem alto aí, ó. E olha para o teu irmão e dá um grito. Fala assim, ó: você é uma bênção na minha vida. Fala bem alto: você já me ajudou a melhorar. Pode mudar, gente, pode mudar. Olha lá, vamos lá. Olha como é bonito aí, ó. Eu vou ler a parte branca e você lê a verde, tá bom? Aí você dá um grito na verde, vamos lá. Dons vêm após o batismo com o Espírito Santo. Bora, mais alto, vamos lá. O fruto. Dons são dados, recebidos sem fazer força. Palavra, Espírito Santo em mim. Dons vêm de fora, do alto. Dons vêm completos, perfeitos e sem reparos. Dons são dados do poder, dotados do poder de Deus. Quantos entenderam isso? Então dá um grito aí e fala assim, ó: os dons do Espírito Santo, fala bem alto, vem do alto. Fala mais, vem da onde, gente? E fala assim, ó: e vem perfeito. Fala bem alto. Agora fala bem alto assim: os frutos é o Espírito dentro de nós, que vai gerando a cada dia, através da palavra e do Espírito Santo. Quantos entenderam isso aí? Fala glória a Deus. Pode mudar, pode mudar. Olha lá. No tempo, fala mais alto, no tempo. Então presta atenção. Fruto é todo mundo que vai dar. Fruto é baseado em capacidade. Escuta o que eu estou falando. Capacidade. E o fruto você dá quando? Quando que você dá? Leia lá para mim. No tempo. Presta atenção. Então leia ali para mim. 1 Coríntios 1:3. O que é que diz? Bendito seja o Deus e Pai de nosso, e Pai das misericórdias, e o Deus de toda o quê? Olha, vamos ler o 4 aí, bem alto. O que é que diz o 4, gente? Que nos consola em todas a nossa. Olha só como é interessante. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, que Deus nos consola em todas as nossas tribulações. E olha só, para que também possamos consolar o que estiverem em alguma o quê? Com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Dá um grito assim no seu irmão, fala bem alto assim, ó. Fala assim: os perrengues, fala aí. Fala bem alto, fala assim, ó: os perrengues. Fala, as tribulações. Fala mais alto agora, fala assim: os problemões que você tem passado. Fala assim, ó: é para gerar fruto. Ai meu Deus, por que eu estou passando essa aflição? Fala bem alto, para gerar fruto. Fala bem alto. Para gerar o que, gente? Fruto! Quando Deus coloca a gente em uma situação de tribulação, é para quê? Você passou a maior tribulação com o seu casamento, e separa, não separa, separa, não separa, separa, não separa. Foi no advogado, aí o que aconteceu? Depois de 6 meses, Deus resolveu o problema do seu casamento. O que acontece? Você passou toda aquela situação, porque é através do teu casamento que você vai consolar e edificar outros casais.
tudo aquilo que você passa é em benefício da obra de Deus. Quantos entenderam isso aí? Fala glória a Deus. Amém, gente? O diabo, presta atenção, você acha que se o diabo ele tivesse uma desconfiança do que ele começou a fazer com Jó e o resultado que aconteceu com Jó, se ele descobrisse, você acha que ele ia tentar Jó? Lógico que não. Você viu meu servo Jó? Vi, tá aí. Aí a primeira coisa que o diabo fala, ele coloca a culpa em Deus. É porque o Senhor tem dado tudo de bom e do melhor para ele. Você vê que o diabo já pega em Deus. Não pode mexer com ele. A Bíblia fala que ele tinha um costume de quando os filhos dele saíam, voltava da festa, ele fazia um sacrifício. Não é porque ele temia a Deus, não. É porque a Bíblia diz assim que o mal que eu temia, isso me aconteceu. Eu nunca tive paz. Então quando ele fazia aquilo, ele fazia por medo. Ele fazia por quê, gente? Então no 1 e no 2 mostra como ele não conhecia Deus. Só que quando chega no 42, o que ele falou? Eu falava de coisas que eu não sabia, agora os meus olhos veem, agora a coisa é diferente, eu me arrependo. Você vê que ele nem falou em sacrifício, porque ele passou a entender quem é Deus. Ele passou a entender quem é o que, gente? Então vamos dar um grito aí, fala bem alto assim, ó, as provações, fala bem alto, vai produzir fruto para a glória de Deus. Amém? Então ninguém dá fruto sem antes passar por provações. Você está desempregado? Tá, fica tranquilo que esse desemprego teu vai produzir fruto. Amém? Lá na empresa tem gente que está querendo puxar o seu tapete? Tá, fica tranquilo que essa situação, daqui 2 anos, você vai começar a dar fruto. Amém, gente? Então pode mudar lá, vamos ver. Olha aqui, fala bem alto, lugar que ele quer. Fala bem alto. Então leia esse versículo aí, que muita gente não entende, entende um pouco distorcido. Leia lá para mim, o versículo 1:3. O que está escrito lá? Então vamos lá, gente. Aonde o crente colocar o pé, ele vai ser abençoado, sim ou não? Não. Porque o problema é que você só leu 3 e você não leu 4. Quando Deus foi falar para Josué, ele falou assim, ó, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Uma coisa é o 3. Agora fala alto o versículo 4. Ele já começa com o quê? Qual é a primeira palavra que ele começa? Pronto, já é limite. Olha lá, ele já estabeleceu já. Vamos ler então? Todos, vamos lá. Desde o... até onde? E o rio Eufrates e toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso quê? Então põe a mão no ombro do seu irmão e cutuca ele e fala bem alto assim, ó, não é todo lugar que você vai produzir. Pode falar para ele aí. Amém? Por que tem lugar que você vai e você prospera, e tem lugar que você vai e você quebra a cara? Porque o teu versículo só é o 3, e você precisa entender aonde que é. Deus falou assim para Josué, a hora que você colocar o teu pé no rio Amazonas, foi isso? Rio Negro? Aonde? É isso que você precisa entender. Na hora que foi abrir, era o Mar Jordão, aqui era Eufrates. O que você precisa entender é buscar em Deus o seu limite. Aonde que eu vou produzir? Aonde que eu vou crescer? Aonde que eu tenho que os limites meus? Agora a pessoa fala assim, não, Deus me chamou para ir para qualquer lugar. Tem pessoas que abrem uma empresa em Brasília, aí ele quer abrir em todo o Nordeste. O que acontece? Quebra, porque ele não entendeu que Deus chamou ele para Brasília. E tem outros que abrem no Nordeste e vêm abrir em Brasília, quebra a cara. Por quê? Porque tem limite. Amém? Amém, gente? Quantos estão entendendo isso aí? Fala glória a Deus. Então a hora que você for mudar, você pergunta para Deus, aonde é que você vai colocar esse pezão 43? Amém? Pode mudar, gente, pode mudar. Nossa função, vamos ler lá? Qual que é a nossa função? Leia lá para mim forte. E ele mesmo
Ter uns para o quê, gente? E o que mais? E o que mais? E o que mais? E o que mais? Querendo o enriquecimento. Não é enriquecimento? Irmãos, o Zé Maria foi chamado, e os dons que Deus me dá, o ministério que Deus me dá é para aperfeiçoar vocês. E aquilo que Deus dá para vocês é para aperfeiçoar eu. Quem aperfeiçoou o Zé Maria? O Espírito Santo através de vocês. Quem aperfeiçoa vocês? Nós através do Espírito Santo. Amém? Vou dar uma dica para vocês. Eu tinha uma brincadeira. Meu pai, ele nasceu em Malacacheta. Quem que conhece Malacacheta aqui? Quem conhece? Está vendo aí? Conhece? O senhor conhece? Malacacheta, ele fica do lado de Vale de Jequitinhonha. Se até hoje o lugar lá é pobre, você imagina em 1926, quando meu pai nasceu. Então você imagina, se hoje é pobre, você imagina aquela época. E eu brincava. E eu falava assim, ó, se você quiser ser batizado com o Espírito Santo, você fala 5 vezes Malacacheta. Aí um dia eu peguei numa igreja e falei isso. Aí eu peguei e falei assim, olha, se você quer ser batizado, quando terminou o culto, o pastor me chamou do lado, ele falou assim, Zé, aquela brincadeira que você faz com o Espírito Santo não é muito legal. Uau! O que esse pastor estava fazendo comigo? Fala aí. Fala, gente. É isso que você precisa entender. Ele não estava me dando bronca, ele estava fazendo o que comigo? Vamos falar bem alto? Fala, aperfeiçoando. Fala, gente, fala. Fala mais alto, fala mais alto. Então fala para o teu irmão, fala assim, ó, quando eu te der uma bronca, fala para ele, eu estou te aperfeiçoando. O problema nosso é que a gente não entende como Deus trabalha. Como Deus o que, gente? Amém? Então dá um grito aí, fala bem alto, eu fui chamado, fala bem alto. Fala assim, ó, para te aperfeiçoar. Agora cada um tem um dom. Tem ou não tem, gente? Cada um tem um dom. Amém? Tem uns que é carinhoso, vem falar com a gente, não é assim? Ô irmãozinho, queria te dar um conselhinho, não é assim? Agora já tem outros, aleluia. Um dia acabou o culto lá na minha igreja, e um dos irmãos que trabalhava comigo trouxe o cunhado dele. Aí eles queriam um conselho de mim, um conselho que eu desse. Imagina o Zé Maria aconselhando um casal que nem crente é. Aleluia. Aí o casal chega para mim e fala assim, o negócio é o seguinte, ela se separou, a gente está morando junto, e faz tempo que a gente está assim, e a gente não resolve, se a gente casa ou não casa, ou não sei o que lá, papá. Aí começaram, sabe aquele negócio? Uau. Eu falei, o que vocês querem? Queremos uma oração. Falei assim, mas vocês querem uma oração para quê? Vocês querem uma oração para casar, para largar, para morrer? O que você quer? Como eu tenho inteligência do Senhor, aquele dia eu não saí rápido do culto, amém? Aí o rapaz que trabalha comigo, ele falou assim, Zé Maria, o meu cunhado saiu com uma bronca de você, que se ele te pega lá fora. Eu falei, por isso que eu não saí rápido, porque o Espírito Santo já me avisou, cuidado que o inimigo vai se levantar. Quando ele acordou no outro dia, ele falou assim para a mulher, o pastor tem razão, a gente tem que resolver o nosso problema. Pronto, foram casados. Agora, eu posso adotar isso para todos os casais? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não, é isso que você precisa entender. Não é porque deu certo com esse, todo que vir agora vai dar fruto. Então você precisa entender, meu irmão, que cada pessoa Deus vai usar você de uma forma. Quantos entenderam isso aí? Dá o maior glória a Deus na sua vida. Então pode mudar, vamos mudar, para a gente andar. Fala bem alto, sem fruto, fala aí, sem fruto. Ana era uma mulher o quê? Ana era uma mulher o quê? Sem o quê? Sem fruto. Irmãos, eu acho tão interessante, você vai lendo a Bíblia assim, é tão interessante. Você viu aqui, ó, parece que as mulheres não têm a sensibilidade, do sofrimento das outras mulheres. Irmão, aqui está falando assim, ó, e a sua rival,
Presta atenção. Será que uma mulher não entende quando ela tem filho, a outra não tem? Você vê como que é interessante. Olha a vida da Ana, irmão. Não é um homem que está irritando a mulher, não. É uma mulher insensível que está irritando a outra. Leia lá para mim, 1,6, bem alto. O que está escrito lá? E a sua? Vamos, gente, bem alto. E a sua? O que acontecia? Por quê? E assim ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra fazia o quê? E ela fazia o quê? E ela não o quê? Então eu quero que você fale bem alto aí. Quando eu não dou fruto, fala bem alto. Fala bem alto. Quando eu não dou fruto, eu ando irritada. Fala bem forte. Fala, eu ando irritada, vivo chorando. E fala bem alto. E não como? Meu irmão, quando a gente não dá fruto, vive irritado por qualquer coisa. Irritado por causa do governo, irritado por causa do trabalho, irritado por causa do trânsito. Eu não dou fruto, eu fico irritado com todas as coisas. Vivo choramingando, minha vida, ai meu Deus, não sei o que lá, desse ano não passa. Você já viu? Tem mulher que está 100 anos falando que desse ano ele não passa. Por quê? Eu estou irritado, estou cheirando, não estou comendo, porque eu não dou fruto. E quando eu começar a dar fruto, a minha irritação vai embora. Amém? Amém, gente? Toda mulher grávida, quando ela ganha nenê, ela sente uma dor terrível. Mas a hora que ela vê a criança, como é que ela fica? Esquece da dor ou não esquece? Ela olha o nenê assim e fala que a coisa mais linda é a cara da sogra, você vê? E ela consegue falar que a criança é a coisa mais linda, porque é o resultado do fruto. Resultado do que, gente? Quem aqui é avô? Quem é avô? Avô. Você é avô? Quem é do seu filho, da sua filha? Oi? Do seu filho? Você tem quantos netos? Como chama? Maria Luísa? Fala aqui para nós. Quando chega o teu filhão, a tua nora e a Maluzinha, para quem que você olha? Fala lá, gente. Você nem vê seu filho, né? É assim, irmão, fruto é assim. O filho dele aprontou com ele pra caramba, ele orou para casar logo. É assim, Senhor, me manda esse cara embora. Mas só que quando ele chega lá com o fruto, o que acontece com o filho? Virou um filhão. Virou o que, gente? Esse é meu filhão. E esse aqui é o fruto do meu filhão. O que você precisa entender é que quando você produzir, vamos falar bem alto, falar assim, a irritação vai embora. Fala bem alto, gente, a irritação vai embora. Fala bem alto. Você pode falar mais alto? Quem vai embora? E o choro também. Agora olha que bonito aqui, ó, vamos mudar. Aí ela teve o quê? Um filho. Pode mudar lá para mim? Pode mudar. Olha lá. Agora é no 2. Vamos ler esse versículo aí bem alto? Vamos lá. Agora aqui ela já tem fruto. Vamos ler lá? O que ela falou? Então orou Ana e disse, vamos, gente, bem alto. O que disse? O meu e a minha boca dilatou sobre os meus o quê? Porquanto me alegro na tua o quê? Aí ela falou assim, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Eu quero que você dê um grito aí, fala bem alto. Quando eu produzo, fala bem alto. Eu tenho revelações de Deus. Quantos querem ter revelações de Deus? É só você passar a dar o quê? Fruto. Depois que chegou Samuel na vida dela, parou de chorar, parou de ser irritada. E você viu ali, ainda ela falou assim, dilatou sobre os meus inimigos, a minha boca. Eu acho que ela tirava o sarro da Penina. Quando ia para onde? Ela pegava Samuel, melhor roupa. Aí ela falava, tá vendo? Demorou. Mas dá uma olhada no meu Samuel e seus filhos, tudo feio.
aquele é cabeçudo, orelhudo, olha o meu, porque a situação muda quando você produz o quê? Fruto. Quantos entenderam isso? Então vamos dar um grito aí, fala bem alto, esse ano eu vou produzir, fala bem alto. Dá um grito aí, fala mais alto isso, fala isso. Essa igreja aqui tem voluntários? Tem voluntários? Tem voluntários? Aonde estão os voluntários? Aonde? É vocês, irmãos. Na igreja todo mundo é voluntário. Todo mundo foi chamado para dar fruto. A gente está com esse negócio aí. Na nossa igreja tem 50 voluntários. Não, bate no peito e fala assim, ó, eu sou voluntário para dar fruto. Grita aí, irmãos, grita. Quantos voluntários para dar fruto aqui? Fala glória a Deus. Todo mundo aqui foi chamado para dar o quê? Então você não tem que esperar o outro, não. A partir do momento que eu aceitei Jesus, eu vou dar o quê? Fruto. E esse fruto permanece. Amém? Pode mudar, estamos acabando. Olha lá, fala bem alto aí, Mardoqueu, fala bem alto. Vocês conhecem a história de Mardoqueu? Quem conhece? Quem conhece? A Bíblia fala que Mardoqueu ficava na escada fora do palácio. Ele ficava na escada fora do quê? E Amã, quando ele saía para fora, todo mundo abaixava e só Mardoqueu que não abaixava. E olha, presta atenção, o homem é segundo do rei, todo mundo aplaude ele, só um que não aplaude irritava ele. Sabe por que ele irritava? Porque Amã era amalequita, e a amalequita tinha uma bronca dos judeus. Então quando ele olhava para Mardoqueu, ele queria acabar com Mardoqueu. E o problema de 600 anos depois ter Amã, quem era? Era justamente Saul, que Deus mandou eles acabar com a amalequita e ele não acabou. E se ele tivesse acabado, o Mardoqueu não ia ter problema com a amalequita. Então toda vez que ele não curvava, ele ia embora nervoso. Aí o rei chegou e falou que ia dar um banquete. Aí descobriram que ele tinha feito um edito que ia acabar com o povo judeu. Aí o que acontece? Aí Esther pede para todo mundo orar. Vocês conhecem a história, que eu vou lá entrar na presença do rei. E quando ela entra, ela fala assim, ó, eu queria falar com você a respeito de um detalhe, mas eu queria que você chamasse Amã também, porque eu quero falar com você e com Amã. Agora presta atenção, quando chega nesse ponto da história, aí cai aqui, ó. Então lhes disseram Zeres, sua mulher e todos os seus amigos, faça uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que nela seja enforcada Mardoqueu. E então entra alegre com o rei no banquete, e este conselho bem pareceu a bem Amã, que mandou fazer a forca. Eu quero que você fale bem alto assim, ó. O inimigo faz a forca. Fala bem alto. Você pode falar isso mais alto? Fala mais alto. Quem é que faz a forca? Mais alto. Quem faz a forca? Naquela noite. Fala bem alto. Naquela noite. Vamos falar mais alto? Naquela noite. O inimigo, ele faz a forca. Ó, agora escuta isso, ó. Leia para mim Esther 6:1. O que aconteceu naquela noite? Leia, naquela noite, vamos lá? O que aconteceu? E aí? Dizer os livros de registro das crônicas, das quais se leram diante do... E achou-se o que, gente? Escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinha procurado matar quem? Então vamos falar bem alto? Fala assim, na mesma noite, um quer fazer a forca. Um quer fazer o que, gente? Agora olha que bonito. Olha que bonito. O rei perde o que? O sono. E Amã perdeu o sono. Fazendo o que? Fala, gente, fazendo o que? E o rei perdeu o sono, o que ele foi fazer? Ler. Aí quando ele chega lá, ele fala assim, uau, esse Mardoqueu me livrou de uma. Ali, ó, ela falou assim, a mulher dele, então amanhã
você entra alegre com o rei do banquete. Quando amanheceu, quem chegou no palácio? Amã. E como que ele chegou? Fala bem alto, alegre. Como que ele chegou, gente? E ele sabia que o rei também não tinha dormido? Não. Aí quando ele chega, faz barulho, o rei, a senhora fala assim: escuta, quem chegou? Amã. Amã está feliz, porque ele ia participar de tudo. Aí o rei fala assim: escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que a gente deveria fazer com uma pessoa que o rei se agrada? Que eu estou devendo um favor para ela. O que você acha que eu devia fazer? Ele pensou que era para quem? Ele pensou que era para ele. Olha, irmão, você precisa tomar muito cuidado com quem você anda, viu? Muito cuidado. Você viu o que ele falou? Olha só, ele estava de olho na posição dele. Ele falou assim: pega o seu cavalo, pega a sua roupa, pega o seu bastão, pega a sua coroa. Ele estava de olho justamente naquilo que o rei tinha. E o rei falou assim: gostei da ideia. E uma pessoa vai falando assim: este é a pessoa a quem o rei se agrada. Aí o rei falou assim: pode pegar lá o cavalo, pode pegar minhas roupas, pode pegar a coroa, pode pegar tudo. E ele foi felizinho ou não foi? Foi, aleluia. Está aqui o cavalo, e está aqui a roupa. O que eu faço agora? Você conhece Mardoqueu? Mardoqueu. Mardoqueu. Aquele que está fora do palácio na escada. Conheço. Então, chama ele, bota a roupa nele, põe a coroa também, e aproveita você aí, que você falou que tem que falar, que eu também já esqueci, e você já vai gritando o nome dele na cidade. Quantos estão entendendo isso aí? Quem é? O que foi que salvou Mardoqueu da morte? Vamos ver se vocês estão raciocinando aquilo que eu estou querendo trazer para vocês aqui hoje. O que foi que salvou o Mardoqueu da morte? O que foi? O que foi, gente? Como é que chama isso? Fala bem alto, fruto. Fala bem alto, fala fruto. Fala bem alto, gente, fala fruto. Eu quero que você profeticamente levanta a tua mão e dá um grito aí. Fala bem alto assim, quando eu dou fruto. Fala bem alto. Fala mais alto. Quando eu dou fruto, as armações do inimigo, fala bem alto, não vão me alcançar. Meu irmão, quando você dá fruto, você não precisa ficar se preocupado com o diabo. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que não dorme. Você tem um Deus que não dorme. Amém, gente? Então vamos falar bem alto. Fala assim: a melhor coisa é eu dar fruto. Fala bem alto. Então pode mudar aí, pode mudar, pode mudar. Ah lá. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja o quê? Então vamos dar um grito aí, fala bem alto assim, Eu quero que você grita bem alto, fala bem alto assim, O fruto traz livramento, fala bem alto. Mardoqueu teve livramento porque ele produziu o que, gente? E o interessante, ele não estava no palácio, ele estava onde, gente? Na escada, fora do... Então presta atenção. Que lugar para você dar fruto é em todo lugar que você estiver, e Deus vai te encontrar aonde você estiver. Amém, gente? Amém? Qual é o problema da nossa geração? Tudo exposto, tudo coloca para fora. A igreja de hoje não entende que tudo que Deus vai fazer é em segredo. Fala bem alto, segredo. Fala mais alto, gente. Hoje está aí os caras falando assim, quem não é visto não é lembrado. Meu irmão, você é a igreja. A Bíblia diz assim: quando você for orar, abre a porta do seu quarto, abre a janela, põe na internet e põe nas redes sociais. É assim que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz?
Hoje qualquer pessoa que vai fazer uma visita posta. Hoje qualquer pessoa que está orando posta. Meu irmão, se é a coisa da igreja e você está fazendo junto com a igreja, é uma coisa. Agora o seu particular, ninguém precisa saber o que você está fazendo. Deus está vendo e Ele vai te abençoar. Amém? Quando você for jejuar, põe na internet. É assim que Ele fala? Manda você fazer o quê? E aí Ele fala assim: quando você estiver orando em segredo, quando você estiver contribuindo em segredo, quando você estiver jejuando em segredo, a Bíblia diz assim, ó, Ele vai ver e vai te recompensar no meio dos outros. Amém? Amém, gente? Então põe a mão assim no ombro do seu irmão e fala bem alto assim, ó, fruto não grita. Fala, gente, fala fruto, fruto não grita. Quem aqui já comprou uma laranja e ela gritou? Fala, se ela gritar, o que você faz? Amém? Então vamos bater no peito, fala bem alto assim, ó. Fala, quando eu dou fruto, fala bem alto, eu tenho livramento. Ó, dá um grito aí, fala assim, ó, fruto fala, fala isso. Quando eu comecei a pregar, que eu saía, isso acho que faz em 90 e pouco, eu tinha uma preocupação que quando eu saía, eu queria ver resultado. E quando você sai assim, você não vê resultado. Eu sei que acontece resultado, mas eu saía, mas eu não via. Aí um dia eu estava mal na igreja, e tinha uma porta lateral assim, o culto, e eu lá na porta, na lateral, e o culto, e eu conversando assim com Jesus, falei, ó, estou mal, o negócio é o seguinte, na igreja tem gente muito melhor do que eu, e eu comecei a falar os irmãos da igreja, eu falei, ó, aquele irmão lá é melhor do que eu, aquela irmã é melhor do que eu, e o culto, irmão, e eu assim com Jesus, não é que eu estava, presta atenção, não é que eu estava cansado de trabalhar, não, é que eu estava fazendo um retrospecto da minha vida, e eu vi que eu não era digno de fazer o que eu estava fazendo, era isso, e eu só sei que o culto todo, eu vou parar, porque tem gente melhor, eu vou parar, porque tem gente melhor. Quando acabou o culto, eu não saí da porta, e veio uma mulher do meu lado, e essa mulher é paraibana. Quem conhece mulher paraibana? Conhece, né? Aleluia. Mas foi tão interessante que na porta, onde eu fiquei 1h30 conversando com Jesus a respeito que eu ia parar, essa mulher paraibana, ela chegou em mim, ela pegou o dedo e colocou no meu nariz. No meu nariz, irmão. Ela falou assim, ó, eu só vou te dizer uma coisa, Zé Maria, se você estiver pensando em parar de pregar, você precisa saber que eu sou resultado, fruto da tua pregação. Irmão, aquilo me deu uma coisa. Por quê? Porque naquela hora Deus usou o próprio fruto para me consolar, para me edificar e para me fortalecer. Quantos entenderam isso aí? Fala glória a Deus. Então vamos dar um grito aí, fala bem alto. O fruto fala na hora que eu mais preciso. Fala bem alto aí, ó. Dá um grito aí, fala bem alto. O fruto promove. Fala bem alto, promove. Fala bem alto, gente, promove. O fruto o que, gente? Promove. José caiu no buraco, foi para o mercado de escravos, ficou na Potifar, a mulher do Potifar tentou ele deu fruto, foi para onde? E lá ele era o segundo da casa, na casa de Potifar, foi para a prisão, ele era o segundo também, e depois saiu da prisão, foi para segundo do reino. Eu quero dizer para você que nem sempre você vai ser o primeiro, mas Deus vai te colocar em posições abençoadoras. Amém, gente? Não é dando o fruto que você vai chegar em primeiro, não, mas você vai chegar em segundo. Amém? Eu vou fazer essas coisas para chegar lá. Não, você vai fazer a sua obra, o que Deus te deu, você vai produzir o teu fruto, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Deixa eu aqui. Qual que é seu nome? Josias.
fala aqui para mim uma coisa. Pode ficar de pé, gente? Pode ficar de pé, eu já estou acabando, tá? Josias, você andou aqui em Taguatinga o dia todo e não comeu nada, tá certo? Não comeu nada. E no final da rua assim, você encontra 2 pés de goiabeira. Só escuta isso aqui, ó, que eu já estou acabando, gente. Não sai não, só para você entender isso aqui, ó. E você encontra 2 pés de goiabeira. O do lado, de um lado, você olha a goiabeira, você não vê nenhuma goiaba. E você olha do outro lado, você tem uma goiabeira com 5 goiabas lá no topo. Fala alto aí, qual das 2 goiabeiras que você joga a pedra? Fala mais alto. Qual que você dá pancada? Aleluia. Qual que você chacoalha? Aleluia. Vocês entenderam? Quantos estão entendendo aqui? Quantos estão entendendo aqui? Se você esse ano der fruto, o que vai acontecer com você? Eu quero que você fale alto. Se você der fruto, o que vai acontecer com você? Fala alto, gente. Se você der fruto, o que você vai receber esse ano? Fala para mim. Então eu quero que você olhe para 2, 3 irmãos e você fala assim: o meu desejo é que esse ano você seja cheio de pancada. Olha para ele aí, olha. Fala para ele aí, fala para o outro lá. Fala, irmão, fala. Fala assim: o meu desejo é que esse ano você seja cheio de pancada. Ninguém bate em árvore que não dá o que, gente? Se você está 5 anos na igreja e até hoje você não recebeu uma pedrada, por que você não recebeu nenhuma pedrada? Então acorda para a vida e esse ano começa a dar fruto. Amém. Amém, gente? Quem quer levar uma pedrada pelo menos esse ano? Quem quer levar uma pedrada? Uma pedrada. Amém, gente? Agora, se eu estou aí a vida toda e não recebo uma pedrada, e hoje está assim, né? O crente, quando ele recebe uma pedrada, ele quer processar. Ei, isso faz parte. Isso faz o que, gente? Parte. Quantos entenderam isso aí? Então levanta a mão e fala: Senhor, é o ano da pancada. Fala bem alto, fala assim: é o ano da pancada. Amém, gente? Porque se você estiver recebendo pancada, é sinal que você está dando o quê? Eu lembro, em 2005, tivemos um problema na igreja, de uma pessoa que tirou um dinheiro da igreja lá, alguma coisa, e aí falaram que era eu que tinha feito isso. Olha, o Zé Maria saiu do departamento, né? Foi ele que pegou o dinheiro. O que eu fiz? Eu dei risada. O que eu fiz, gente? Eu dei risada. Por quê? Porque eu falo de dinheiro, eu falo de oferta, eu falo das coisas. Então o diabo, ele vai agir naquilo que nós estamos fazendo. Eu nem quis saber de resolver e de ir atrás. Por quê? Porque eu sabia que eu estava levando uma pedrada justamente na área que eu estava dando o quê? Quando vocês entenderam isso aí, fala glória a Deus. Amém, gente? Dá uma olhada para o seu irmão e fala: deixa de mimimi. Fala para ele aí. Pode mudar aí, pode mudar, gente. Leia aí para mim agora, terra boa, leia aí, vamos lá. Esther 10:3, dá um grito aí, bem alto. Porque o judeu Mardoqueu foi quem? Depois de quem? E grande entre os, e estimado pelo o que, gente? De seus irmãos. Agora, bem alto, vamos lá. Procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade da sua descendência. Você não vai procurar a sua riqueza, você não vai procurar o seu bem, mas você vai procurar o bem dos irmãos, a prosperidade dos irmãos. E quando nós como igreja trabalharmos para a prosperidade dos irmãos, automaticamente nós seremos abençoados. Você pode dar glória a Deus nessa noite aí? Você foi chamado para quê? Vamos lá, você foi chamado para quê? E todo dia você dá fruto? Não. Porque dá na estação própria. Tem crente que acha que ele tem que dar fruto todo dia. Não é assim não, irmão. Milho dá todo dia. Laranja dá todo dia. E por que você acha que você tem que ganhar? Não, porque eu tenho que... Não, irmão. O fruto você vai dar na hora que você precisa. Na hora que você o quê? Precisa. O camarada chega em você para fazer um negócio errado. Para fazer um negócio o quê?
É nessa hora que você tem que dar o quê? É isso aí. Ó, tá parecendo um negócio bom aí, para mim, para você. O que você acha? Se a gente conseguir aí uma coisa tal, e você vai sair bem, e eu também. Opa, é nessa hora que eu tenho que produzir o quê, gente? Quando vocês entenderam isso? Amém? Pode mudar aí? Olha lá. Qual que é o propósito do fruto? Olha que bonito aí. Vamos ler? Para acabar? Dá um grito aí. Qual é o propósito do fruto? Vamos lá. Assim resplandeça a vossa o quê? Diante de quem? Tá, para quê? Então bate assim no peito. Fala bem alto assim, ó. Eu vou produzir fruto. Você pode dar um grito aí e falar: eu vou produzir fruto. Fala bem alto. Diante dos homens. Diante de quem? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? Agora escuta bem. Ó. E glorifiquem a quem? Você foi chamado para dar fruto, não para receber elogio. Porque quando você dá fruto, a glória é do Senhor. Vamos falar bem alto? Fala: eu dou fruto, a glória é dele. Fala bem alto aí, fala. Fala alto, gente. Fala: eu dou fruto e a glória é de quem? Dele! Eu orei para uma pessoa, Jesus curou. Honras e glórias ao teu nome. Nós pregamos e Jesus salvou. Honras e glórias ao seu. Então fala bem alto: eu dou fruto e o nome do Senhor é glorificado. Fala para 2, 3 irmãos. Fala: não é o seu nome não, trem. Fala para ele aí, ó. Ó que versículo bonito. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei. Para quê? Fala, gente, para quê? Meu irmão, sempre a glória vai ser dele. Aponta o dedão aí, fala: sempre a glória é dele. Fala bem alto. Fala mais alto, fala: sempre a glória é dele. Quando eu dou fruto, a glória é de quem? E quando eu oro e ele me responde, a glória é de quem? É isso aí. Quando eu entendo isso, o nome do Senhor, o reino de Deus, é ele que vai prosperar. E o último versículo é o que nós cantamos hoje aí. Dá um gritão no último versículo. Vamos lá. Porque? E o que mais? E o que mais? E o que mais? E para terminar, não sei se você sabia de uma coisa. Deus nunca pensou nem em mim e em você. Ouviu? Deus nunca pensou no Senhor. Você sabia disso? E Deus também nunca pensou em mim. Fala bem alto assim: tudo que Deus faz, Ele não pensa em mim. Fala isso de novo, fala. Sabe por quê? Porque Ele pensa nisso aqui, ó. Porque dele, e por Ele, e para Ele, são o quê? Glória. Fala: glória. Quando Ele me salvou, Ele espera que eu dou o quê? Vamos ver. Quando ele salvou eu e você, Ele está esperando o quê da gente? Quando Ele batiza você com o Espírito Santo, Ele está esperando o quê? Quando Ele abre uma porta de emprego para você, Ele está esperando o quê? Quando você é consagrado na igreja, Ele está esperando o quê? Quando você tem um dom que Ele te deu, Ele está esperando o quê, gente? Então dê o maior glória a Deus da sua vida nessa noite. Dê o maior glória a Deus da sua vida nessa noite. Você está no departamento, tá? Quando o chefe te chama e fala assim: você foi promovido. O que você tem que falar na hora que ele falar assim que você foi promovido? O que você tem que falar? É isso aí, irmão. Porque quando você pega a glória que é para Ele, por quê? Porque é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória. Amém. Deus falou com você? E você foi chamado para dar o quê? Fala mais alto: chamado para dar o quê? Amém? Você foi chamado para ser pastor? Não. Você foi chamado para ser levita? Não. Você foi chamado para quê? Mas conforme você vai dando fruto, o seu ministério, ele é reconhecido. Amém? Quantos entenderam isso? Amém, gente? E quantos esse ano querem receber pelo menos 2 pedradas? Quantas, irmão? Você vê que você vem na igreja, não é para receber bênção, é para receber o quê, gente? É só Deus para fazer isso, está vendo? Amém, gente?
Então, e a hora que você receber a pedrada, o que é para você fazer mesmo? É para você reclamar? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer, gente? Glória! Glória eu te dou, Senhor, por essa pedrada. É fácil receber pedrada e dar glória a Deus? Não! Mas acontece que faz parte do processo. Vamos orar, gente? Então olha para o teu irmão e fala bem alto assim, ó: eu te amo. Fala para ele, fala assim, ó: eu te amo, porque você tem me aperfeiçoado. Senhor, te louvamos e te agradecemos, porque nós estamos no melhor lugar, e o melhor lugar é na tua presença. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, porque por omissão, por aquilo que nós fazemos, e sempre, Senhor, o Senhor tem me dado o entendimento que os dois maiores pecados que nós podemos cometer é de não amar ao Senhor e de não crer em Jesus. Porque quando eu não amo o Senhor e eu não creio em Jesus, automaticamente eu abro uma brecha para todos os pecados que habitam em mim, eles serem manifestos, para que eu venha pecar contra o Senhor. Mas que nesta noite o teu Espírito Santo venha gerar na nossa vida, ó Deus, frutos, que o teu fruto seja para glorificar o teu nome, e que nós possamos entender que todo esse fruto é para o aperfeiçoamento da igreja, e que esse fruto, Senhor, venha para glorificar o teu nome. Ó Deus, a tua palavra ela é clara para a gente, ela é clara, Senhor. As obras é para que as pessoas vão ver, mas essas obras nós só vamos fazer porque nós somos capacitados pelo Espírito Santo e pelo Senhor. Então é por isso que a glória não é nossa, a glória ela é do Senhor. E que este ano esta igreja venha passar por um avivamento de frutificação. Ó de Deus, que cada família, cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem venha frutificar, para que o teu nome seja glorificado. Amém, gente? Você pode glorificar a Deus com uma salva de palmas? Amém? Eu trouxe um livro, foi escrito agora, muito interessante, sobre questão de planejamento. Eu falo algumas coisas assim, por que às vezes a tua vida financeira ela não é muito boa, porque você fala muita besteira, sabe? A gente fala muita besteira dentro da nossa casa, e algumas coisas eu coloquei aqui para alertar você. Eu mostro como que Deus vê o dinheiro, como que Ele enxerga o dinheiro. Eu tenho um questionário aqui, que eu pergunto para você fazer uma análise da sua vida financeira. A tua vida, o teu dia, até o dia 30, sobra dinheiro, não sobra? Você é uma pessoa que você é controlado ou não? Então é uns temas muito interessantes, e você lê isso aqui numa sentada, é muito interessante, e você vai ver que é prático, e vai te ajudar em muitas coisas. E nós temos também um pendrive com 40 mensagens, para você escutar no carro. Falo sobre família, sobre negócios, sobre vida cristã, e se você quiser abençoar o nosso ministério, amém? E eu quero uma oração pelo meu aniversário. Ó, não é sempre que a gente faz 67 anos, não. Glória a Deus. Vamos orar por ele aqui, completando quarta-feira mais um ano de vida, né? Espírito Santo de Deus, continuamos falando com o Senhor. Aqui está teu filho, meu Pai, está conosco aqui esta noite, trouxe uma palavra para a nossa meditação. Agora continua com ele, cobre ele com teu sangue, dando como presente saúde, 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 força, graça, sabedoria, direção, que ele seja guiado sempre pelo teu Espírito Santo, que ele continue essa caminhada com sua família, com sua esposa, e que o ministério dele seja abençoado pelo Senhor, guardando em todo sentido, para a glória de Deus. Nós abençoamos a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Glória a Deus. Sente um instante, por favor. Daqui a pouco você não